Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos como meta principal neste programa levar ao conhecimento do público em geral as iniciativas boas, aquelas que realmente fazem valer a acessibilidade e atender a diversidade humana. Então, todas essas iniciativas que visam este objetivo, que tem como pauta principal atender a diversidade humana, nós temos que divulgar, nós temos que trazer a público, mostrar a grandiosidade do trabalho de pessoas que lidam com essa problemática, as diferenças. Isso é muito importante para nós, muito importante para a sociedade. E nós vamos falar hoje sobre uma iniciativa interessantíssima, que é o Museu do Futebol, falando de acessibilidade lá dentro. Nós vamos conversar com a Yale Cardoso, que é coordenadora do núcleo do Museu de Futebol. Tudo bem com você? Tudo jóia, Roberto. O que te levou a ser coordenadora do núcleo de acessibilidade e museu? Pois é, essa é uma longa história. Eu sou formada em artes, eu fiz artes plásticas e desde 98 eu comecei a trabalhar com educação em museu, sendo educadora, atendendo o público, né, os visitantes dos museus. Não, só mesmo, para acabar com todas as barreiras arquitetônicas tem que ser artista mesmo. É verdade, e tem que ter um lado humano muito forte, né? Isso é fundamental. E nesse meu primeiro trabalho lá atrás, em 1998, eu descobri esse universo de acessibilizar, de dar acesso do conteúdo do museu para as pessoas com deficiência, né? O museu, qualquer museu, na verdade, e a cultura é para todo mundo, né? Só que a gente tem barreiras físicas imensas. Imagino. E a gente tem barreiras humanas, que são barreiras muitas vezes invisíveis, Tenho certeza. que são maiores ainda. As físicas eu imagino, as atitudinais eu tenho certeza. Pois é. E aí eu comecei a trabalhar como educadora, enfim, em 2010 eu recebi o convite para ir trabalhar no Museu do Futebol, que é um museu incrível e que já nasce com um programa de acessibilidade. E aí eu iniciei minha jornada no Museu do Futebol e vim aqui hoje contar um pouquinho desse trabalho. Ale, só o nome museu né, já nos leva assim, a uma coisa antiga. Pois né? Apesar de que tem museu de arte moderna, nós temos museus moderníssimos em todas as suas instalações, em toda os seus objetivos, em toda a sua concepção, né? Tanto do que é apresentado quanto do prédio de uma maneira geral. Nós temos museus aí modernos. Mas a palavra museu sempre nos remete a um passado, né? Uma coisa muito antiga, muito velha. A gente pensa em múmia, a gente pensa em mobiliário lá do Dom Pedro, mobiliário do faraó, alguma coisa assim. E isso também nos leva a crer, nos leva a imaginar um prédio antigo, um prédio muito antigo, com instalações antigas, para ter aquela cara de museu. Eu perguntaria para você, é mais ou menos esta linha que os museus seguem ou não? Os museus estão se modernizando mesmo? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Inclusive, é uma das maiores barreiras, que é esse distanciamento dessa instituição museu do público. E aí eu não digo nem só do público que tem deficiência, do público em geral. Realmente o museu assusta, né? Tem arquitetonicamente já é uma barreira muito grande. Eu acho que o conteúdo, as pessoas acham, eu não conheço a arte, aquilo não é para mim. Então, são muitas barreiras. Museu não é um lugar só de coisa antiga. Ainda se tem muito essa ideia de um lugar chato, de um lugar que não pode nada, tem que fazer silêncio, não pode se mexer, não pode respirar. Sim, a gente tem essa ideia também, de que lá dentro você tem que parecer uma múmia. Né? Exatamente, e isso distancia as pessoas, né? E eu acho, não é verdade. Não é verdade. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma nova concepção de museu, os museus estão bastante transformados, e eu acho que a missão dos museus é justamente mostrar que esse é um espaço público, ou seja, é para todo mundo, é um espaço... Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque se nos remete à ideia de que o prédio é antigo, com certeza ele
se tem acessibilidade, uma acessibilidade muito arranjada, muito improvisada e não perfeita. Se a gente tem essa ideia de prédios antigos. Sim. Se os museus estão se modernizando realmente, estão trabalhando com a questão da acessibilidade e percebe que tem público para isso, só no Brasil nós estamos falando em mais de 20% de pessoas com deficiência. Sim. Então, e os deficientes estão cada vez mais intelectualizados, estão entrando no campo do conhecimento muito fortemente. Então, se os museus estão trabalhando para isso, é importante saber. Eu acho que essa quebra de barreira, ela existe, ela está cada vez mais forte. E eu digo mais, eu acho que essa acessibilidade, no contexto mais geral mesmo, voltada muito para a pessoa com deficiência, mas uma acessibilidade também social. Se você pensar num programa, uma ida ao museu, por exemplo, no final de semana com a sua família, é o seu ingresso, é o ingresso do seu companheiro, é o ingresso das crianças, é o lanche, é a condução. Então, acaba se tornando um programa caro. Isso é uma barreira, isso é uma barreira social. Tá. Então, tem que pensar também em política de gratuidade. Isso tudo é acessibilidade que é pensada pelos museus. Tá. Eu fiz a pergunta porque eu queria saber sobre os mais antigos, como é que eles estão fazendo, se eles estão fazendo um trabalho de modernização. Mas eu sei que existem museus aí que já são moderníssimos. Eu, por exemplo, jovem do jeito que sou, faço parte de 2 museus, certo? Eu estou lá no Museu da Pessoa e no Museu da Pessoa com Deficiência. Já sou peça de 2. Que são incríveis. Então são moderníssimos, concorda? Claro. Se eu estou... Tá lá. Jovem. Mas eu acho que os museus antigos estão correndo atrás, estão se tornando mais interessantes, né? Mais cativantes. Eu acho que tem uma palavra que eu acho muito chave, que tem que estar dentro dos museus, que é o afeto. O museu tem que trabalhar o afeto, porque é isso que aproxima o visitante também do museu. Você veja, eu não sei como que está agora. Nós vamos entrar no Museu do Futebol já, tá? Ok. Que esse é o nosso assunto, né? Mas o assunto museu tem uma pauta enorme. Em 2008, eu estive no Museu de Ipiranga. E eu reclamei muito. Eu reclamei demais. Não tinha nenhuma acessibilidade. Nenhuma, zero. E eu perguntei para um coordenador lá do Museu de Ipiranga. Eu fui fazer uma visita, que eu estava, inclusive, fazendo uma gravação para um programa de TV. E perguntei para eles, falei assim, poxa, por que vocês não colocam acessibilidade? Eu quero ir no andar de cima, né? E não tem um elevador, e eu não aceito ser carregado nessa escadaria toda. Aí ele falou assim, acontece que o prédio é tombado, né? E nós não podemos fazer nenhuma modificação no prédio. Eu falei, bonito. Então, parabéns ao pessoal que tombou o prédio, né? Que por causa de uma parede que não pode abrir um buraquinho lá de 2 metros de altura por 1 de largura para colocar um elevador da parte externa, exclui 20% da população do Brasil de visitar o museu. Claro. Falei, parabéns para eles, né? Mas me parece que esse conceito caiu e agora o museu entrou em reforma, foi obrigatória. Sim. E eu espero que eles deixem pelo menos umas brechas nessa questão de tombar um edifício porque ele é lindo, porque ele faz parte do patrimônio. Ok, concordo com tudo isso, mas não prive ninguém de visitar aquele lugar, principalmente porque ele é tombado. Pois é. Não é isso? É isso. Principalmente porque ele faz parte da arquitetura, da história do Brasil, de um lugar que merece ser visitado, merece ser conhecido. Principalmente esse lugar não deve ter restrições, não deve ter barreiras, não deve ter nenhuma falta de acessibilidade. Essa é a grande chave, eu acho que esse é o grande desafio das instituições culturais, não só museus, bibliotecas, enfim, espaços culturais, de não excluir ninguém, né? Então, como fazer, né? Eu acho que primeiro é pensar sempre numa programação que seja acessível, acessibilizar o conteúdo. Se é um espaço tombado, isso de fato, muitos espaços são tombados e isso é um problema porque a gente não pode mexer, mas como também, então, trazer as coisas, mudar fisicamente, né? Então, tem um acesso que tem que subir um andar, não tem escada rolante, não tem elevador, traz o conteúdo para baixo, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar, a gente tem que pensar para realmente não deixar ninguém de fora. E Ale, então você conhece... Agora nós vamos lá. Com esse conhecimento de museu, você foi chamada para
administrar, coordenar um trabalho dentro do Museu do Futebol que fica no Pacaembu. No Pacaembu, na Praça Charles Miller. E o Pacaembu tem uma acessibilidade ótima. A gente tem alguns problemas de acessibilidade, por exemplo, na Praça Charles Miller. Se eu for pensar num público cego, especificamente, que vá autonomamente visitar o museu, ele já não tem piso tátil na praça para chegar ao museu. Uhum. Então, a gente tem barreiras, né? Mas a gente trabalha para que o museu não tenha essas barreiras. São gestões diferentes, né? O Museu do Futebol, ele é um museu que existe desde 2008. É um museu da Secretaria do Estado de Cultura e eu acho que a grande diferença desse museu é que é um museu que já foi pensado para nascer acessível. Então, quando ele foi concebido, ele foi concebido já com um programa de acessibilidade. Então, o Pacaembu pertence à Secretaria de Esportes. A gestão do Pacaembu é municipal e do museu é estadual. Ah, então existe um acordo aí entre as partes. Isso. Tá, eles implantaram o Museu do Futebol dentro de uma secretaria municipal. Entendi. Ficou bem explicado. Eu pensei que era tudo uma coisa só. Não, a gestão do museu não está na Secretaria Municipal, é da Secretaria Estadual. Estadual de Cultura. Isso. E o espaço que o museu existe fisicamente é o Pacaembu, que é da Secretaria... É cedido pela Prefeitura. Exatamente. Tá. Então, o Museu do Futebol foi já concebido com todas as ideias de acessibilidade. Sim. Mas ainda não completaram, como você disse. Faltam, por exemplo, um piso podotado. Porque ali a Praça Charles Miller... O piso falta, desculpa, só te corrigindo, na praça. Na praça. O museu, ele é inteiro com piso tátil, audioguia, sim. A Praça Charles Miller é totalmente plana. É plana. Certo? É plana. Tem vagas para pessoas com deficiência? Tem vagas. Bastante vagas? São respeitadas? São respeitadas. O pessoal vai lá multar o engraçadinho que para? Multa e a gente também vai lá encher o saco. Certo. Ontem Mas são mesmo, respeitadas. Ontem mesmo eu fui numa loja aqui em São Paulo, uma loja de material de construção, uma grande loja, e tinha de 10 vagas lá, tinha uns 5 carros sem a plaquinha de deficiente. Eu falei, caramba, que falta que faz a CET vir aqui multar esse pessoal. Pois é. A mesma coisa com a vaga de idoso, né? A vaga de idoso. Nós vamos continuar falando sobre o Museu de Futebol. Agora vamos entrar mesmo tecnicamente no negócio, com números, com dados, mas depois do intervalo. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando sobre museus, especificamente sobre o Museu do Futebol, que agora nós vamos começar com os detalhes de como funciona, quando ele foi montado e aí por diante. Nós estamos com a Yale Cardoso, que é coordenadora do Museu do Futebol, do Núcleo Museu do Futebol, é isso? Núcleo Educativo. Núcleo Educativo. Bom, você disse que o Museu do Futebol foi concebido em 2008. Sim. 2008. Ele já nasceu com a ideia de atender a diversidade humana. Exatamente. Ok? Quantas pessoas mais ou menos frequentam o Museu do Futebol por mês lá? Olha, por mês a gente pode pensar numa média de 17 mil visitantes. É um público grande, bastante grande. É um museu muito procurado. 17 mil visitantes, a gente poderia falar em aproximando 1.000 pessoas dia aí, porque nós temos... dia que não funciona e aí por diante. Por aí. E a gente também tem um dia de gratuidade. Esse dia de gratuidade, obviamente, é um dia que a gente tem um público maior também frequentando o museu. Isso é importante saber. O Museu do Futebol cobra a entrada? R$12. E às terças-feiras é gratuito. E isso já faz parte do programa de acessibilidade. Ter um dia de gratuidade. Porque as pessoas que têm um menor poder aquisitivo gostaria de visitar. Exatamente. Tem que ter um plano para eles. E a pessoa com deficiência mais um acompanhante não paga o ingresso nenhum dia. Então isso também faz parte da nossa política de acessibilidade. Frisando, pessoas com deficiência com mais um acompanhante não pagam o ingresso no Museu do Futebol. Então você, pessoa com deficiência, que tem um prazer no esporte, principalmente no futebol, que gosta de saber, gosta de conhecer, pode visitar qualquer dia que não vai pagar nada. Exatamente. Certo? Estacionamento lá na Praça Charles Miller também é gratuito.
O estacionamento, ele funciona com um sistema de zona azul. Só que a gente tem um sistema de zona azul especial, é o zona azul oficial, que custa R$5, vale por 3 horas, que é o tempo suficiente da pessoa visitar o museu, curtir o museu, tomar um café, tem um bar ali no espaço do museu. Então, ele vale por 3 horas. Tá. Você disse que tem um programa lá que é atendendo a demanda de cada tipo de deficiência. Então, que eu achei espetacular isso, tá? Porque, normalmente, as pessoas têm mania de decidir pelos outros. Então, vamos decidir os critérios que serão colocados no ensino sobre pessoas com deficiência. Aí você vai ver o núcleo pensante ali, não tem um deficiente. Sim. Né? Vamos pensar na acessibilidade de São Paulo, você vai ver o núcleo pensante, não tem nenhum deficiente. Então, vamos pensar sobre a questão do negro, não tem nenhum negro participando. Então, eu acho que as pessoas que são a demanda, as pessoas que estão diretamente envolvidos pela necessidade, devem participar do grupo pensante. Fundamental. Eu acho. Fundamental. Nada por mim sem mim. Não é isso? Que é a melhor frase que existe. Nada por nós sem nós. Eu não quero. Não quero que decidam se não tiver uma pessoa lá me representando. E para me representar tem que ser cadeirante e tem que passar pelas mesmas dificuldades que eu passo, certo? Ou eu lá pensando, claro, né? Claro. Então, acho que é assim. E vocês tomaram essa iniciativa de botar pessoas que eram demanda, ou seja, que visitavam o núcleo, que cegos, deficientes intelectuais, auditivos, cadeirantes, para eles dizerem quais são as normas, quais são as regras, quais os caminhos a seguir. Exatamente. É isso? Exatamente. O que e acontece como que foi isso? Esse processo é um processo interessante. Eu entrei no Museu do Futebol em 2010, entrei um pouco com essa missão de olhar para esse programa de acessibilidade. De fato, um museu que nasce com um programa de acessibilidade, ele convida as pessoas com deficiência a frequentarem o museu. Quando essas pessoas chegavam no museu, que é acessível... E falar, mas falta isso. O que faltava, que é o principal, que eu disse um pouquinho no começo, é a barreira atitudinal, física, né? É o contato humano. Então, você chega... Você tem ali os atendentes, uma equipe de frente do museu, os educadores, orientadores de público, a bilheteria. E muitas vezes essas pessoas elas não sabiam lidar com aquela pessoa com deficiência. E não por preconceito, por medo, por receio de lidar com o diferente, né? Então chegou uma pessoa cega. A pessoa chegava para conversar com a gente, ela falava, oi, bom dia. E todo mundo entrava em pânico, paralisava. E agora, o que eu faço com essa pessoa? Meu Deus, e se eu falar, você está vendo? Será que eu estou dando uma gafe? Eu peço para conduzir, ela que me... Como é que é esse processo? E aí, conversando com a equipe, a gente fez muitas conversas de capacitação mesmo na equipe. Eu percebi que eu estava levando a minha experiência de museu, que de fato já era grande, mas eu estava falando pelo outro. Estava faltando os detalhes, que por um detalhe o negócio não funciona. Estava faltando o principal, o protagonismo da pessoa com deficiência naquele espaço, para ela dizer como deve ser, como ela quer ser atendida, o que pode melhorar no conteúdo do museu, na parte física. E aí a gente criou um projeto educativo que se chama Deficiente Residente, que é a minha paixão, o meu orgulho, porque eu acho que é um projeto que quebra todas as barreiras e que consiste numa ideia muito simples e muito inovadora, que é de convidar pessoas com deficiência para elas residirem conosco por um tempo determinado, de 3 a 5 meses, sendo remuneradas, uma imersão com a equipe e com o museu. E andando por lá o dia inteiro. Vendo as dificuldades. Vendo as dificuldades, mas trabalhando principalmente essa quebra atitudinal, de falar, olha, eu gostaria de ser tratado dessa maneira. Não tenha receio de, por exemplo, uma pessoa cega. Não tenha receio de falar, olha, você está vendo, de fato, eu estou vendo. Foram quebrando mitos, humanizando a equipe, e isso resultou num atendimento de extrema qualidade. Que ótimo. Você sabe que eu fui comprar esse óculos aqui, ó. Comprar esse óculos. Era numa clínica. E a menina que estava atendente, ela virou para minha esposa e falou assim, você pode me dar o RG dele? Eu olhei para ela e falei assim, por que você perguntou para ela? Pois é. Mas ela não está te acompanhando? Eu falei assim, mas por que você não pergunta para mim? Ela ficou meio sem graça, falou, você está achando que eu não respondo? Qual é o motivo?
E eu falei sério, mas olhando no olho dela assim, que eu já estava com vontade de levantar, entendeu? Eu falei assim, eu não preciso de intérprete. Eu falo português, você fala português e eu consigo me comunicar com você. A menina ficou, sabe, ela quase levantou e saiu correndo. Claro. Mas depois eu até me arrependi da dureza, não ofendi nada, mas da dureza com que eu falei com ela. Eu falei, falta de treinamento. Falta de treinamento, é exatamente isso, a falta de treinamento atitudinal. A pessoa acha que você é deficiente, então ela não pode se dirigir a você, tem que se dirigir ao acompanhante. Tem um abismo, isso acontece demais, acontece demais. Eu fico louco quando isso acontece comigo. Às vezes eu saio fora dos trilhos. Sim. Então eu acho que foi uma excelente iniciativa de vocês, botar as pessoas para sentir lá dentro como é que funciona. E o mais importante que é isso, a gente tem uma imersão no dia a dia delas, dessas pessoas com deficiência, e elas também têm uma imersão no nosso. Então, é uma troca muito grande, isso qualifica o atendimento, mas não só o atendimento do museu, isso qualifica a gente como indivíduo para o dia a dia, na vida, né? E você sabe que, às vezes, uma atitudezinha, quebra todo o trabalho montado durante anos, um trabalho que você considera lindo, um trabalho que demorou enormemente para você planejar, colocar em prática e, às vezes, um detalhe destrói tudo. Exatamente. Eu fiz uma consultoria para uma empresa onde, desde o presidente até o último funcionário, deveria ser treinado. Abrimos, o primeiro cadeirante que chegou na empresa, ele foi ser cumprimentado pelo segurança, ele virou as costas e foi embora. Certo? O segurança falou uma besteira para ele. Exato. Então era uma coisa assim, sem sentido. Eu falei, o trabalho todinho realizado foi por água abaixo por causa da atitude de um cara ali na frente, na ponta. E às vezes eu falo, olha, se você vai construir um computador, por exemplo, né, nós temos lá 10.000 componentes diferentes dentro de um computador. Eu tenho 9.999 peças, faltou uma. Eu não consigo montar o computador. É exatamente isso que acontece quando você faz um plano desse. Você chega lá e fala, olha, meu projeto aqui está maravilhoso. Uma atitude errada, o cara vai embora e fala mal do trabalho. E eu acho que é sério isso, né? Porque por isso que a gente chama de acessibilidade atitudinal. É a coisa da atitude mesmo, do lidar com o outro. E aí isso pode criar um abismo. Imagina você chegando no museu, às vezes, muitas vezes é a primeira experiência dessa pessoa dentro de um museu. É uma chance que a gente tem de mostrar que o museu é um espaço para ela, dela ter apropriação desse espaço. E se ela é mal atendida, cria um abismo tão grande que pode ser que essa pessoa nunca mais queira ir a nenhum outro museu. Eles saem assustados. Às vezes não é a primeira experiência em museu, não. Às vezes é a primeira experiência no meio social. Pois é. Tem muitos deficientes que estão presos dentro de casa. Fala assim, não, meu filho, eu vou levar você no Museu do Futebol. Chega lá, a primeira atitude errada, ele se assusta com o mundo. E ele novamente... Se retrai. Entra no casulo. Certo? Isso é muito sério. Para você conhecer já antes de visitar, você pode conhecer o Museu do Futebol entrando no site do Museu do Futebol. É www.museudofutebol.org.br. Vou repetir, www.museudofutebol.org.br. Bom, acredito, Yale, que está sendo quebrado, então, todos os pequenos detalhezinhos que eram contra estão sendo quebrados ao longo do tempo. Sim. Acredito que perfeição é difícil de atingir, mas esperamos, claro. Certo? O que a pessoa pode ver no Museu do Futebol? Nossa, tanta coisa. Eu acho que a primeira coisa que é interessante é entender que o Museu do Futebol, ele não é um museu que fala só de futebol. Então, acho que isso já é extremamente importante. Muito importante. Ele é um museu que fala de história. Ele é um museu que permeia a história pela ótica do futebol. Então, é um museu interdisciplinar, pensando nas escolas, a gente pode trabalhar todas as matérias dentro do museu, a gente pode conhecer um pouco do conteúdo do futebol brasileiro, da história do Brasil, da política do Brasil, das transformações comportamentais e sociais ao longo das décadas. É um museu riquíssimo, é um museu que a gente pode tocar nas coisas, ele é interativo, ele é acessível, ele é inclusivo. Então, eu acho que é um museu que está muito completo nesse sentido.
Agora, a última pessoa que vocês pegaram como residente, inclusive esclarecendo que quando a Yalê falou residente, não é que mora lá, não, tá? Vai trabalhar lá por 3 meses. O nome residente. Trabalha lá por 3 meses. Então, foi a Estela Pereira de Almeida, que tem síndrome de Down. Ela está lá agora? Não, a Estela, ela trabalhou conosco no ano passado. Foi a última. E vocês pretendem colocar mais pessoas lá? Sim, a gente começou só fazendo um mapeamento do projeto. Em 2010, a gente trabalhou com a deficiência visual e a gente convidou uma pessoa cega e uma pessoa com baixa visão. Em 2011, a deficiência intelectual, com 2 residentes, um com síndrome de Asperger e um autista. Em 2012, a gente trabalhou com 2 surdos. Em 2013, a deficiência física com um cadeirante e a Fernanda, que foi a nossa residente com paralisia cerebral. Em 2014, a gente escolheu trabalhar a saúde mental, convidando uma pessoa com esquizofrenia. Em 2015, foi muito interessante, Roberto, porque daí a gente convidou todos os residentes. E a quebra de barreira foi entre as pessoas com a deficiência. Ok. Yalê, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por você ter vindo aqui esclarecer para a gente o trabalho do Museu do Futebol. Eu que agradeço o convite e muito obrigada. Tá? Antes de encerrar, você fala só sim ou não. Tem a história da portuguesa lá, não? Tem. Portuguesa de Esportes? Tem. Que maravilha, eu vou lá no Museu do Futebol. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado o programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.